Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje vamos estudar um pouco sobre teologia sistemática novamente. Como você pode ver aí, nós temos no nossa disciplina aqui, teologia sistemática, né? Ampliando um pouquinho para você ver, a teologia sistemática. E dentro da teologia sistemática, nós vamos usar dois livros, tá? Dois livros, a princípio iria usar um só, que seria esse livro aqui, de Robert L. Raymond. Você encontra na Amazon para comprar, acho que é R$ 19, então um preço acessível, você encontra. Eu preferi um livro digital porque ele é fácil de conseguir e você é barato também, então você conseguiria acessar o livro. É um livro bom, inclusive, e recomendo que você compre para poder participar do nosso curso, né? Outra coisa que a gente tem que ver aqui também é que esse livro aqui, Esboço de Teologia Sistemática, ele completa esse livro do Raymond, né? Parece que o livro do Raymond não falta algumas coisas, pelo menos nessa versão em português. Não dei uma olhada em inglês, mas em português ele falta algumas coisas, como, por exemplo, escatologia e outras coisas mais. E esse livro aqui, Esboço de Teologia Sistemática, do A.B. Langston, ele é um livro que é um resumo da teologia sistemática de Strong. Ele não é mais editado, essa teologia sistemática aqui de Langston. Ele é um resumo de Strong feito por Langston, que foi professor do Seminário Batista do Sul do Brasil nos bons tempos do Seminário Batista do Sul do Brasil. E Langston fez esse resumo porque não existia material em português para os seminaristas. Então, esse texto foi usado com fins pensados já com fins didáticos. Por isso que eu estou recomendando que a finalidade dele é extremamente didática, tá? Então, nós vamos usar também este livro quando achar que o outro não atende a algumas necessidades. Esse livro de Langston, né, você não vai encontrar em livraria porque acho que ele está fora de catálogo, né, salvo engano meu. Mas, como ele é um livro muito útil, existem muitas formas de você encontrar ele em PDF na internet, né? Ou comprar o livro em um sebo virtual, né? Seria até bom que, novamente, a associação, sei lá, quem for responsável pela publicação batista, voltasse a editar esse livro. Talvez não editem mais, porque já existe o trabalho de Strong completo em português, né? Mas como o nosso objetivo aqui é mais pedagógico do que propriamente focar em análise muito aprofundada de minúcias teológicas, nós vamos ficar com Langston também. Então, portanto, nós temos dois livros aqui, né? Vamos estudar teologia sistemática por esses dois livros, que já falei, não vou repetir, e vamos diretamente para a nossa lição de hoje, entrando aqui no livro de Raymond, né? Nós falamos um pouco sobre a preparação básica para o estudo sério, estamos na introdução, ainda vamos tratar de outros capítulos, estou preparando o mapa mental. Nós vamos agora falar de introdução, da parte introdutória do livro de Raymond. Nós já falamos do que é teologia, que a teologia como ciência, já foi a segunda aula. Agora, a nossa terceira aula será motivos para estudar teologia, certo? Vamos verificar quais são os motivos que nós temos para estudar teologia. Tem algum motivo para estudar teologia ou você não precisa estudar teologia? Você pode simplesmente orar, ler a Bíblia e está tudo certo. Ou você tem alguma coisa que seja importante no estudo da teologia. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos para o mapa mental específico para motivos para estudar teologia. Bom, primeiramente, voltei aqui, voltando, é aqui, certo? Então, a primeira coisa que você tem que analisar é que tem alguns itens que fazem ser importantes da teologia. Por exemplo, o método teológico de Cristo, ele pode ser observado exatamente como um dos motivos para estudar teologia, porque Cristo, ele usava um método teológico para se expressar. Além disso, temos o ide de Jesus, ou seja, Jesus manda você ir ao mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E para que você faça isso, você precisa conhecer, compreender a palavra, né? Então já é um bom motivo. E temos o modelo apostólico, pois os apóstolos também faziam boa teologia e ensinavam de forma teológica. Especialmente o apóstolo Paulo, ele tinha uma forma de escrever, pelo menos, né? Que era bem interessante. Em alguns textos, Paulo até diz:
Paulo, quando escreve, as cartas dele são ótimas, mas quando ele fala, parece uma pessoa meio simples, né, simplória. Ele diz que alguns crentes falavam disso, porque Paulo, ele tinha realmente um valor importante para a teologia, ou seja, então o apóstolo Paulo escrevia de forma teológica, com cuidado. E temos também o exemplo aprovado da igreja neotestamentária, ou seja, a igreja neotestamentária, quando era aprovada, né, não quando ela errava, mas quando ela era aprovada, era aprovada e também disciplinada a partir da teologia dos apóstolos, né? E, além disso, a inspiração e a autoridade divina das Escrituras, porque nós precisamos entender, é um motivo para nós estudarmos teologia, para conhecer essa inspiração, essas coisas importantes. Então, vamos começar primeiro pelo método teológico de Cristo, né? Jesus teve um método teológico? Sim, teve também uma própria pedagogia dele também que se confunde um pouco com isso, né? Ou seja, o que podemos chamar de método teológico de Cristo é que Cristo ocupava sua mente com as Escrituras e ele é o padrão da teologia. A teologia, na verdade, a teologia cristã é o estudo das Escrituras. Existem agora outras teologias de outras religiões e elas são estudo de outras coisas, mas não das Escrituras. Ou seja, o método teológico de Cristo era o estudo das Escrituras. Por isso, nós devemos valorizar o que Cristo nos ensinou, né? Estudar as Escrituras. Bom, continuando aqui, nós podemos seguir e ir para o ID de Jesus. Ou seja, o ID de Jesus diz que nós devemos conhecer a vontade de Deus, conhecer a palavra de Deus, para poder pregar e ensinar. Você não pode anunciar uma coisa que você não sabe o que é. Você também não pode ensinar uma coisa que você não sabe o que é. Então, obviamente, você tem que estudar. Se Cristo deu o exemplo teológico, ele ainda deu a ordem para nós irmos e ensinarmos o Evangelho. Ou seja, a grande comissão de Jesus, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, lá em Mateus 28, 20, né, ou 19, diz que prevê necessidades específicas à humanidade que deve ser alcançada. Ou seja, tem necessidades específicas da humanidade que precisam ser atingidas. E elas são atingidas, de certa forma, a partir de um uso mais adequado da teologia. Por exemplo, as pessoas têm necessidades intelectuais. Afinal, o homem é um ser racional. Você pensa que o homem não tem necessidades intelectuais? Claro que tem. Até uma pessoa mais simples, que não gosta muito, de repente, de raciocínios, de coisas mais complicadas, né? Ela é uma pessoa intelectual, ela vai gostar de ouvir uma coisa inteligente, né? Claro que você não pode pegar e falar uma coisa rebuscada demais para a realidade da pessoa, mas pode ser inteligente. Veja bem, ser um assunto inteligente não significa que seja rebuscado, tá? E outra coisa, você também não deve pensar em abandonar a teologia simplesmente porque as pessoas têm preguiça de aprender, porque a finalidade do pastor é exatamente ensinar, né? Ensinar a guardar. Ou seja, a preguiça de alguns em aprender não justifica a gente abandonar o estudo sério da palavra, né? Ainda tem necessidades evangelísticas para contextualizar as boas novas sem transigir com o erro. Isso aqui é uma coisa muito, mas muito importante, porque muitas pessoas dizem, o importante é evangelizar, nós temos que evangelizar, temos que ganhar almas, que não sei o que, não sei o que lá. E a pessoa está só preocupada em ganhar almas, mas ela não está preocupada em ganhar almas, na verdade. Ela está preocupada em trazer pessoas para a igreja. Ela traz pessoas para a igreja, mas às vezes faz algumas concessões para determinados vícios das pessoas para que elas estejam na igreja. Por exemplo, uma missionária da Junta de Missões Mundiais foi falar outro dia aqui na Igreja Batista Central de Trindade, já tem uns anos. Ela era missionária entre pessoas com problemas sexuais, né? E o que aconteceu com ela? Ela, ao invés de chegar na igreja e mostrar que aquilo era pecado, né? E que nós devíamos falar para as pessoas o caminho correto da verdade, ela começou a dizer que todo mundo pratica aquilo e que era normal, né? E que a missionária da Junta de Missões Mundiais e defendendo a prática errada. E alguns até gostaram do que ela falou. Ou seja, houve aqui com ela
Ela não entendeu que a necessidade evangelística não é simplesmente colocar a pessoa dentro da igreja, é transformar a vida dessa pessoa. E alguns não estão entendendo isso e por isso estão transigindo com o erro para mostrar resultados. Eles querem dizer assim, converti não sei quantos viciados, né? Ai, mas ele não converteu nada, não converteu ninguém, não pregou para ninguém. Ele simplesmente juntou as pessoas porque deu alguma coisa que lhe atraia. Então devemos tomar cuidado com isso, né? Aí diz, tantos, não sei quantos homossexuais se converteram, ou pessoas de outra orientação, sei lá, se converteram, mas não foi. Ele simplesmente foi colocado e adequado ao ambiente. A igreja não é só um ambiente, é o corpo de Cristo. Então devemos tomar cuidado com isso. Ou seja, não sei se essa missionária tinha, não lembro exatamente se ela disse, se ela tinha uma formação teológica adequada, porque na verdade quando ela falou, eu não ligo muito para isso, mas depois é que eu fui ver as besteiras que ela falou, né? Então, o que acontece? Devemos saber que essa grande comissão é necessidade evangelística e não é necessidade social das pessoas, tá? Então, por isso, precisamos estudar teologia para não fazer essas bobagens. Parece que ela tinha formação em outra área humana, na verdade, não propriamente em teologia. Temos ainda necessidades didáticas para apresentar com lógica e inteligibilidade as escrituras, né? Você vê que eu estou falando com você aqui, posso não ser o melhor professor do mundo, né? Não estou nem pensando em ser isso. Quero simplesmente passar o que seja necessário. Mas eu estou usando para você lógica, inteligibilidade, para você entender as escrituras, certo? Você vê que lá no início, que eu boto a forma que a gente vai estudar, aula zero, né? Mostrando como que a gente vai estudar, o método que eu vou usar para ensinar, o método que eu vou te avaliar, o método que você tem que estudar, tá bom? Então, tudo isso é uma coisa didática e você aprende na teologia também, inclusive com a forma como Jesus ensinava, né? Então, isso é muito importante você estar atento à teologia, porque a teologia não te ensina só o que você vai falar, mas o que você pode esperar do que seja dito, o que você pode esperar falar e como você vai perguntar e como você vai conduzir as coisas, porque você estuda inclusive a história das coisas que foram acontecendo durante o decorrer dos séculos. Então você sabe mais ou menos que uma coisa vai dar em outra, você tem mais ou menos uma previsão do que vai acontecer, porque não existe nada muito novo na teologia, não existe nada novo, na verdade. Tudo se repete, porque a palavra de Deus, ela é uma só, né? Então, essa questão da necessidade didática está lá também na grande comissão no ID de Jesus, que diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ainda temos uma necessidade apologética. Talvez acho que você lembra do início, eu falei que a teologia, se não falei, eu vou falar ainda, a teologia ela tem uma qualidade apologética. Apologética é diferente de evangelismo, tá? Às vezes algumas pessoas confundem como se apologética fosse fazer evangelismo e tal, coisas assim, né? Não, não é isso não. Apologética é você defender o evangelho de ataques mal intencionados realizados por inimigos do evangelho, né, que querem denigrir o evangelho. Então, a apologética é você ter o conhecimento bíblico para, quando usarem uma coisa ruim contra o evangelho, você poder mostrar que o evangelho não é aquela coisa que dizem, que geralmente são mentiras. São mentiras e mal colocadas, porque o evangelho é bom, sempre bom. A palavra de Deus é sempre boa. Então, se alguém diz alguma coisa ruim da palavra de Deus, provavelmente ou está agindo por ignorância total ou por má fé. Então, você vai fazer a apologética, ou seja, defender a verdadeira religião revelada por Deus da apostasia, né? Apostasia, na verdade, o termo apostasia aqui não estaria nem muito correto, né? Mas eu botei aqui porque é um termo mais genérico. Apostasia, quem se apostata é a igreja, tá? A igreja que abandona Cristo, que se apostata. O ímpio não apostata, ele já está fora da vontade de Deus. Então aqui nós vimos algumas coisas, né? Quanto ao ID de Jesus, né? A grande comissão e o ID de Jesus, certo? Então, voltando aqui, nós temos ainda como motivo para estudar a teologia o modelo apostólico, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre o modelo apostólico? Vamos lá. O modelo apostólico, ele é a forma como os apóstolos pregavam, né? Ele manda de novo aqui para... Peraí, houve um erro aqui no
no meu mapa mental, tá? Então, tá aqui, motivos para estudar teologia. Então, o modelo apostólico aqui é a forma como os apóstolos ensinavam, tá? Eles ensinavam de forma a mostrar a vontade de Deus. Eles pegavam o seguinte, eles pegavam um problema, explicavam como ele estava sendo mostrado nas Escrituras, inclusive no Antigo Testamento, né? Depois pegavam as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento e vinculavam a Jesus, né? E depois eles davam o veredito do que era o ensino adequado para um cristão. Então eles tinham um modelo, eles tinham um método, ou seja, a teologia também tem um método. E é importante que você estude teologia. Um dos motivos é ser metódico, ter um método adequado para poder fazer a sua pregação. Bom, isso aqui é simples de entender, né? Outra seria o exemplo aprovado da igreja neotestamentária. A igreja neotestamentária é aquela igreja inicial, né? Especialmente a igreja ali em que os apóstolos estavam convivendo. Eles tinham alguns termos teológicos, por exemplo, né? Forma de doutrina, lá em Judas 3, fé que uma vez foi dada aos santos, ou seja, eles tinham formatos para dizer as coisas, eles tinham, digamos assim, uma forma de dizer, ou um jargão cristão, propriamente dito. O depósito, as palavras fiéis nas cartas de Paulo, eram jargões próprios. Inclusive, na igreja, nós temos isso de forma mais informal, né? Algumas igrejas usam muito o termo a paz do Senhor, irmão, né? É um termo que nós usamos dentro do nosso meio, né? Ô glória, ô graça, alguma coisa nesse sentido, né? Que a gente usa no nosso meio, ou seja, nós temos então termos teológicos, né? Que falam de Deus de alguma forma, né? Que pensam sobre Deus, mesmo que seja de uma forma um tanto quanto simples. Claro que você vai poder falar ô glória, né? Graças a Deus, aleluia, né? De uma forma mais informal na sua igreja. Entretanto, os termos teológicos ajudam você a entender as coisas. Quando você fala, por exemplo, de tricotomia ou dicotomia da alma, não vou explicar isso depois, não agora, quem já estudou teologia sabe do que se trata. Quando você fala, por exemplo, de pré-milenismo e pós-milenismo, a pessoa já entende automaticamente. Você não precisa explicar detalhes por detalhes. Por isso que esses termos teológicos são importantes, porque senão você teria que explicar tudo para que a pessoa entenda um raciocínio. Se você simplesmente diz, o pré-milenismo é isso, a pessoa já entendeu o que é pré-milenismo e ela avalia o que você disse depois. E você reduziu muito o que você tinha dito, porque você simplesmente pegou um texto, um termo que definia um conceito complexo e conseguiu explicar de forma melhor, certo? Então é importante estudar teologia, inclusive para sintetizar o seu ensino. Quando você falar de uma coisa, você fala dessa coisa com mais síntese, de uma forma mais completa e mais enxuta, o que facilita até o entendimento de coisas complexas, né? Você não precisa explicar as coisas complexas desde o início, porque quando você chega lá na frente, a pessoa já entende aquela coisa complexa, então você pode acrescentar coisas. Por isso que Salomão diz que não há limite para escrever livros, né? Porque quando você resolve uma coisa complexa, automaticamente você pode acrescentar outra ideia àquela coisa complexa, né? E quando aquela ideia é anexada, gerou outro assunto mais complexo, um acréscimo, você pode dar um nome àquilo e acrescentar assim sucessivamente. Por isso que é importante também estudar teologia para conhecer termos teológicos usados pela igreja primitiva que nós usamos hoje também. Nós temos aqui os termos teológicos que são prova, na verdade, de que já eram usados esses conceitos complexos na igreja primitiva. O depósito das palavras fiéis na casa de Paulo e os concílios dos apóstolos em Atos 15, 1 a 16, versículo 1 a capítulo 16, versículo 15, 5, também mostra que existiam conceitos importantes que foram definidos já na igreja primitiva, ou seja, conceitos, na verdade, que eram teológicos, né? Quando eles fazem esse concílio, foi para fazer conceitos teológicos, especialmente, né? Por exemplo, e temos esse aqui, já falei, e temos ainda a inspiração e autoridade divinas da Escritura, ou seja, se você crê nas Sagradas Escrituras, que crê na inspiração, que ela é divina, que ela é sagrada,
você vai querer estudar teologia. Pelo seguinte, porque é um bom motivo. Porque se Deus revelou a verdade sobre si mesmo, somos indesculpáveis se a negligenciarmos. Isso Paulo diz lá, se não me engano, em Romanos 2, ele fala isso. 1 ou 2, Paulo fala isso em Romanos. Ora, se você conhece a palavra de Deus, ótimo, você já foi salvo, ótimo. Mas se você tem a possibilidade de estudar e elaborar esse conhecimento, torná-lo mais rico para que você possa servir melhor a Deus, então você deve fazer aquilo, deve fazer isso, para que Deus abençoe você. Tiago 4,17 diz que somos culpados quando temos um bem que sabemos que podemos fazer e não fazemos. Então, um bom motivo para você estudar teologia é valorizar a inspiração das Sagradas Escrituras, certo? Então, revendo aqui o que nós estudamos, né? Alguns motivos para estudar teologia são que Cristo usou um método teológico, e que o ID de Jesus implica em você estudar teologia e aprender mais um pouco da palavra de Deus. O modelo apostólico de exposição das Sagradas Escrituras era teológico. O exemplo aprovado da Igreja Neotestamentária com alguns termos teológicos, lembra aqueles termos que eu falei aqui? Só replicando aqui: forma de doutrina, fé que uma vez foi dada aos santos, o depósito, as palavras fiéis e os concílios, né? Bom, então, retornando aqui. E, por fim, a inspiração e autoridade das divinas escrituras, porque se elas são autoridade para você, você vai querer aprender o melhor das escrituras, né? Então, aqui nós encerramos esse pequeno texto, né? Ainda estamos aqui no capítulo de introdução no livro de Robert L. Hammond. Claro que eu estou fazendo isso aqui devagarzinho, aulas pequenas, simples, para não encher muito sua cabeça de ideias, para que você possa assimilar vagarosamente e ir entendendo. Essa é a grande vantagem de você usar um livro didático. E essa também é a grande vantagem de ser um curso à distância, porque num curso presencial, a própria questão de você se locomover hoje para estar num curso presencial, a distância em que as pessoas moram, às vezes atrapalha o tempo necessário para se estudar. Mas num curso à distância eu posso fazer vários vídeos, você estudar sobre aquele capítulo. Se fosse, por exemplo, no curso presencial, essa introdução seria dada numa aula só e, de repente, não seria o suficiente para discutir tudo o que é importante na lição, certo? Agora, no curso à distância, eu posso discutir devagarzinho e a gente vai colocando todas as considerações até que elas sejam totalmente satisfeitas e você possa estar entendendo a palavra de Deus, tá bom? Então, que Deus o abençoe. Esse foi nossa lição de hoje, tá? Voltando só aqui para nossa página inicial, né? Que nós temos nossos livros. Não esqueça deles, que eu já fiz o apelo para vocês a adquirirem ou conseguirem o livro, né? Então, que Deus abençoe rica e abundantemente.